todo mundo acha que sabe, mas não sabe. Todo mundo já viu aquele filme Esqueceram de Mim. Então todo mundo acha que todo TDAH na infância é aquela criança peste que corre o tempo todo, que não para, que mexe, remexe na cadeira. Mas não é bem assim. Existem tipos de TDAH. E esses tipos, justamente para a gente identificar como, da melhor maneira que a gente vai classificar aquela criança e como a gente vai tratar. Os tipos de TDAH são o seguinte: existe o TDAH predominantemente desatentivo, que é aquela criança que está sentadinha ali, mas ela está longe, ela está viajando o tempo inteiro, que predomina nas meninas. Existe o TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo. Esse sim predomina em meninos e lembra muito o filme Esqueceram de Mim, aquela criança que não para por nada. E existe o tipo combinado, que a gente tem metade de desatenção, metade de hiperatividade e impulsividade. São os 3 tipos básicos. Então, sempre a busca é por isso. A criança que tem TDAH, ela não reclama de ter TDAH, porque ela funciona assim, ela sempre funcionou assim. Então, ela tem um cérebro que, para ela, todo mundo pensa como ela. Mas não é. Ela está sempre numa velocidade maior. Até aquelas crianças que parecem muito quietinhas, porque o cérebro é que está muito veloz. Vou dar um exemplo aqui. Eu tive um paciente, que hoje deve já estar beirando os seus 30 anos, que foi um dos pacientes mais hiperativos fisicamente que eu já tive. Chama Pedro. Não vou dar sobrenome, o nome é Pedro. O Pedro, quando foi no meu consultório, foi levado pela mãe e pelo pai. Ele tinha 8 anos e o Pedro já tinha uma série de fraturas no crânio, porque ele pulava, né? O Pedro ele não conseguia ficar sentado. Ele tinha uma hiperatividade física imensa e vivia machucado. E a mãe chegou a um ponto que falou assim: olha, eu tenho medo que daqui a um dia ele bata com a cabeça e ele tenha realmente algum tipo de lesão cerebral. Ok, conversei com os pais, a primeira vez veio o Pedro. O meu consultório na época era um consultório no Leblon e a gente tinha 2 sofás. O Pedro literalmente passou a consulta inteira pulando de um sofá para o outro, de um sofá para o outro, a ponto de eu ficar paralisada com medo realmente que ele caísse e pudesse se machucar mais seriamente. Então, o que eu combinei com os pais? Vamos fazer o seguinte: pai e mãe, eu não vou atender ele hoje, vocês vão me trazer ele daqui a 2 dias. Por quê? Porque eu fiquei extremamente ansiosa, porque ele ia cair, realmente. A hiperatividade dele era imensa. Passei um remedinho na época, uma coisa muito discreta, que não era ainda especificamente para o TDAH, até um floralzinho, para ver se eu conseguia trazer ele de volta com mais calma. Fui direto numa loja que vendia capacetes de moto muito poderosos e vi se tinha para crianças. Eles falaram: olha, é raro, mas você vai encontrar numa loja tal, lá em Ipanema. E eu fui. Eu comprei um capacete lindo, tinha que ser lindo, porque eu sabia que com o Pedro eu ia seduzir ele por aquele capacete. Alguma coisa me dizia. E era um capacete todo acolchoado, realmente lindo, amarelo, com uma capa que vinha assim na frente, transparente. Passaram esses 2 dias, o Pedro voltou. Falei: Pedro, olha só o que eu separei para você. Ele ficou encantado, ele parou para ver, né? Ele fez o hiperfoco do TDAH da criança. Eu comecei então a explicar para o Pedro: Pedro, quando Ayrton Senna dirige seu carro, ou qualquer piloto de Fórmula 1, por que ele usa um capacete? Aí ele: ué, tia, para se sofrer um acidente, proteger a cabeça. Falei: pois é, por que você tem que proteger a cabeça apesar de você não ser um piloto, Pedro? Ele: não sei. Falei: porque é simples. Aí eu fiz o desenho do cérebro, fiz um desenho todo bonitinho, falei assim: esse cérebro aqui comanda a sua vida. E o seu cérebro, ele é muito veloz. Ele tem uma velocidade como se ele fosse uma Ferrari, como se ele fosse um carro de Fórmula 1. Ele ficou todo empolgado, abriu a tela aqui, né? Porque o capacete abriu uma tela. Ele falou: como assim, tia? Eu falei: você vai ter que ser o piloto do seu cérebro. Seu cérebro é maravilhoso. Se você não souber dirigir ele, você cai, você se arrebenta, você briga na escola, você não aprende as coisas, porque ele sai capotando. Um carro muito veloz, ele vai capotar muito mais fácil do que um carro que anda a 60 por hora. Ele chegou: tia, o meu cérebro anda o quê? A 200 ou a 300? Eu falei: pode chegar até 400, Pedro, não se importa. O importante é que você tenha controle dele, como você galopa também um cavalo muito veloz. Ele parou, olhou e falou: eu entendi tudo. E a partir dali eu não tive problema com o Pedro, porque o Pedro tomou para si, inclusive, a responsabilidade de tomar o remédio.